Paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 31. Texto para a nossa meditação. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade. Podemos estar aqui reunidos para servir ao Senhor, para bendizer o Teu nome e fazer o serviço que nos foi incumbido. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 1. Quem encontrou? Diz assim a palavra: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto, e Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e comerão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os seus lugares. Bendito é o nome do Senhor. Nesta noite Deus colocou no meu coração um sentimento para falar com os irmãos sobre 4 bases para uma vida de sucesso, independente de tempos, independente de governos, independente de situações, independente de qualquer coisa que for. Nas 4 bases que o Senhor colocou em meu coração, e nisso eu me ateio a falar com todos os irmãos, principalmente os jovens. Estamos na Unificados Jovens, é isso mesmo? Que o jovem está numa fase estrutural, inicial, e que deve cuidar para que a sua estrutura seja feita e que aí você vai superar em qualquer situações, porque acima de tudo está o nosso Deus. Amém? As 4 bases que eu queria tomar como menção, o tema, sei lá como fala, seria vida espiritual, vida física, vida familiar e vida financeira. 4 bases para dar uma sólida estrutura para nós vencer em qualquer situação que formos preciso cruzarmos durante a nossa jornada. Às vezes nós somos tendentes, irmão, de reclamar, e às vezes não reclamamos do que precisava ser reclamado, de que é arrumar nós diante de Deus. Se nós estivermos arrumados diante de Deus, tudo vai dar certo. Até as coisas que não estão certas vão cair no lugar, porque tudo tem o tempo determinado por Deus. Aleluia!
E se nós estivermos na preciosa, bendita graça de Deus, se for tempo de esperar, nós espera. Se for tempo de agir, nós vamos agir. Se for tempo de falar, nós fala. Se for tempo de ficar calado, nós vamos ficar calado. E o tempo de Deus, a vitória será certa na minha e na nossa vida, para a glória de Deus e para a nossa edificação espiritual. Glória a Deus. Nós vimos quando o profeta Jeremias profetiza essas palavras, ele estava falando de uma época da nação decaída, em que o próprio Deus já tinha entregado Israel para ser subjugado ao Império Babilônico, ao grande e conhecido Nabucodonosor. E nós sabemos que Nabucodonosor é uma figura do inimigo de hoje, que tenta, de alguma forma, guerrear contra nós. E às vezes alguém até reclama, mas reclama sem motivo, porque o próprio Deus permite o inimigo levantar contra nós. Você sabe por quê? A Bíblia diz aqui no texto que eu li que ele tem um amor eterno por nós, uma atração afável. Por que ele permite a luta? É justamente para aumentar as nossas forças, para que nós tenhamos experiências na vida da nossa caminhada. Deus não permite nenhum tipo de luta na minha vida e na sua, senão para nos promover. Aleluia. Agora é evidente que às vezes muitas lutas que nós chamamos de luta não passa de uma atitude imprudente nossa que nós tomamos, e que aí vem as consequências das nossas atitudes, que uma vez aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, precisamos ter Ele como nosso bom pastor e ser guiado por Ele. Aleluia. Mas se nós estivermos no temor de Deus, a luta vai vir para nos fazer crescer e nunca para desanimar. Alguém disse: eu estou numa luta e por isso eu estou desanimado. Então não é luta, irmão. Luta vem para promover. Você está desanimado, é alguma coisa que você deixou de fazer e agora isso lhe falta, porque tudo tem um tempo determinado e que eu preciso entender o tempo. Antes de eu entrar no mérito dos 4 bases que eu quero falar com os irmãos, que Deus colocou no meu coração, eu queria falar de pessoas ou nações que perdem oportunidade. O Senhor Jesus, quando descia, olhava para Jerusalém, ele foi tocado de um sentimento emocional, que a Bíblia diz que ele chora sobre Jerusalém. Por quê? Porque ele via um Jerusalém perdendo a oportunidade. A crise, meus amados, em que qualquer nação enfrenta, irmão, não está no governo, não está na questão financeira e nem em outra qualquer coisa que nós podemos imaginar ou pensar. A crise vem do sistema espiritual. Aonde tem um sistema espiritual fortalecido e equilibrado, as crises são colocadas por terra. Por quê? A maior ferramenta, meus amados, que um ser humano pode ter é a oração. Porque a oração move a mão de Deus. E a mão de Deus move tudo que alguém possa imaginar, conhecido ou desconhecido. Ele está no comando. Aleluia! Um certo curioso queria saber, porque diz que a terra está girando no espaço, e o outro curioso, não vou entrar assim, não tem nem noção disso aí que estou falando, estou que nem o papagaio, vi falar, estou falando. O outro curioso disse: mas como é que a terra está sustentada? Diz: não, porque existe alguém que quer dar origem a tudo. Nós sabemos e entendemos que tudo está no controle do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele controla, e muita gente fica admirado, estarrecido, como pode ser isso? Isso é os mistérios do nosso Deus. Aleluia!
E nós entendemos com mistério, não vamos querer entender mistério, porque mistério não se entende, apenas ele revela parte do mistério, e nós ficamos emocionados quando recebemos a revelação do pequeno mistério que Deus revela. Glória seja dada ao Senhor. E alguém disse: a terra está dominada e segurada por um eixo. Aí o outro curioso diz assim: e quem segura o eixo? A Ele toda a honra e toda a glória. É Ele que sustenta todas as coisas, entendida ou não entendida, conhecida ou não conhecida, é o Senhor. E por isso, jovens, vocês estão de parabéns, porque nessa noite vocês é a honra, a glória ao Senhor. E a grandeza de Deus está recebendo a vossa confissão de fé publicamente. Glória seja dada ao nome do Senhor. 4 bases para nós não temer nada que venha acontecer. Primeiro ponto: vida espiritual. O cristão tem que pensar muito na sua vida espiritual. Deus sempre trabalha com coisas simples. A Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito, e o homem que fica buscando invenções. O Senhor Jesus foi muito simples na sua vida cristã, como o Deus homem aqui na terra, que veio tudo fazer para dar exemplo para nós seguir os seus exemplos. Nós vamos falar sobre a vida espiritual, que todos nós precisamos ter ela de forma sólida, formal e construtiva. Principalmente, eu falo com os jovens nesta noite, aleluia. Principalmente você, jovem, enquanto tem a mamãe de um lado, o papai do outro, ou até o irmão mais velho, te chamando para ir para a igreja, te chamando para orar. Vida espiritual. Alguns ingredientes em todas as esferas da vida precisam ser usados para edificar, para construir, para consolidar qualquer situação ou qualquer coisa que nós vamos fazer. E como uma vida espiritual, meus amados, até hoje eu atendi um grupo de jovens, eles queriam saber como é que era a vida antigamente, a vida cristã, né, que eu já sou antigo. Eu, dia 3 de fevereiro, completei 45 anos que eu me batizei. A vida hoje modernizou, mas a vida espiritual continua a mesma. Simples, como sempre foi. Porém, tem que ser adotada, tem que ser praticada, tem que ser exercida, tem que ser permanente. Aleluia. Nada no mundo funciona sem perseverança, sem persistir, sem continuar, sem ser sequente, sem ser todo dia. Se nós fosse perguntar quem está bem profissionalmente, e alguém levantasse a mão, que às vezes não vai querer levantar, e se ele vai bem, nós podemos dizer assim: ele é perseverante. Porque para o perseverante, meus amados, ele vai todo dia. O trabalhador que trabalha todo dia. Quantas pessoas que estão desempregadas e reclama que está faltando emprego, mas tem outros que estão tendo 2, 3 propostas de emprego. A diferença está em quem? Na pessoa. A vida espiritual, ela tem que ser construída, e é simples. Como é que o ingrediente que forma uma vida espiritual sólida? Vamos apresentar 4 coisas para os irmãos, simples, mas precisa ser aplicado. Leitura da palavra de Deus, oração, louvor ao Senhor. O que é o louvor ao Senhor? Aqui na igreja, ali e em qualquer lugar. E o jejum. Eu falei 4? Se foi 4, eu falei. Que eu quero destacar com os irmãos nesta noite. Às vezes não vai ser uma noite de muito movimento, mas eu quero mais nessa noite, o Espírito de Deus colocou em meu coração mais uma
conscientização. Porque se isso entrar em prática, o movimento vem depois. Aleluia! Glória a Deus! Simples ou não? Antigamente era um pouco mais difícil, mas hoje, quem é aqui que não sabe ler? Ninguém? Olha aí como está fácil. Aí eu não vou perguntar, Maestro Mar, quem que está lendo, mas vamos deixar isso. Vamos deixar essa curiosidade para outro dia. Todos nós sabemos ler. Agora, e nós sabemos, todos nós sabemos, que o Senhor Jesus é o bom mestre, como o bom pastor. E Ele ensinou para nós. Às vezes eu fico olhando, meus amados, que é tão lindo essas coisas, que nós ficamos olhando que Adão, ele cai no Éden, e o Senhor Jesus vence no deserto, mas por causa da forma que ele estava. Não, mas Jesus é muito mais do que Adão, concordo, mas não é que alguém cai porque é menor ou maior, é a forma que ele se encontra. Verdade. Adão estava lá, dando ouvido a alguém que falava contra Deus. Deus falou assim: olha, dessa árvore vocês não comem, que se comer, morre. É verdade. Irmão, se Deus falou, tá? Ô jovem, vocês estão me ouvindo? Se Deus falou, tá? Mas vamos entender aqui um pouco. Eu acho que cabe a nós, os pastores, que eu posso pregar o tanto que eu quiser aqui hoje. Pastor falou, está falado, dá ou não? Eu vou mostrar para vocês que pastor fala, é Deus falando. Ah, mas não concorda. O problema é de quem não concorda. Ah, mas eu não aceito. O problema é de quem não aceita. Mas eu vou mostrar biblicamente para os irmãos. Glória a Deus. Só para vocês ficarem mais atentos que eu estou falando aqui. É Deus que está falando, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra, irmão, já que todo mundo sabe ler. Um dos irmãos, por gentileza, lê para mim Hebreus capítulo 1 e o versículo 1. Se você tiver a voz forte, pode ler daí mesmo, muito fácil, qualquer um dos irmãos. Quem encontrou? Pelo Filho. Deus falou antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nos últimos dias ele fala pelo Filho. Outro irmão, Efésios capítulo 4 e versículo 11. Achei, irmão, me ajuda aí. Eu nem estava pensando em entrar por esse caminho, mas o Espírito de Deus me leva por aqui, para nós estarmos mais atentos. Porque diz, quem falou lá? Não, foi o pastor. Não, isso não vira. Os irmãos vão ver como é que Deus fala. Vamos aqui. Deus falou antigamente aos pais através de quem? Profeta. Deus falou através de quem? Profeta. No Velho Testamento. Agora nos últimos dias, e isso é o escritor dos Hebreus falando dos últimos dias, mas não agora do século 21, mas lá do século I, que a Bíblia foi escrita no século, o Novo Testamento foi escrito do século I. Então, nos últimos dias, ele falou através do Filho. Quem é o Filho? O Senhor Jesus. Quem encontrou aí Efésios 4, 11 e 12? Eu acho que é. Se não for, eu vou. Escute, irmão. Parei, irmão. Ele mesmo. Quem que é ele mesmo? O Senhor Jesus, que fala nos últimos dias. Agora é ele. Ele esteve aqui no ministério terreno de aproximadamente, segundo os historiadores, 3 anos. Ele foi para o Pai, mas ele disse, olha, vocês agora vai, e vocês vai falar, aleluia. Ele mesmo deu uns, continua, irmão. E outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, Que é a igreja. aleluia. Amém. Quem é da igreja aqui? Aleluia. Como Deus fala hoje, irmão?
Como é que ele fala nos últimos dias? Através do Filho. E o Filho deu uns para apóstolos, segundo os mais entendidos, é o grau maior, é o apostolado. A Bíblia diz: pôs em primeiro lugar os apóstolos, que é o pastor Demar, é o nosso apóstolo. Segundo lugar, profeta. Depois vem evangelista e pastores e mestres. O que ele quer com isso? O aperfeiçoamento dos santos. O santo pode melhorar? Pode. O que é aperfeiçoamento? Vocês que entendem mais. Não é alguém que já está num grau e ele melhorar de grau. É assim, o crente ficando mais crente. É assim ou não? Sim. Nós temos com a mensagem aí fora dizendo assim: ó, você quer ser santo demais. Não, nós não queremos ser santo demais não. Nós estamos no processo da palavra. Nós estamos na voz do Filho. Quem é santo? Quem é santo? Ô jovem, responde aí. Quem é santo? Santifica mais ainda. Porque é a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, e que eu e você somos. Quem é membro do corpo de Cristo, levanta a mão e dá glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a mão, irmão. Levanta a mão assim não. Jesus levantou as duas. Levanta a mão e diz glória ao Senhor, porque eu sou do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. A igreja, ela precisa de estar consolidada ou formada, uma vida espiritual. Nada difícil, mas precisa ser exercitado. Como que eu posso? Os irmãos perguntando para mim, naquele tempo, quando eu me converti, no sertão, e como é que não tinha professor, não tinha maestro, não tinha professor de escola dominical, não tinha conferencista, não tinha ninguém, mas nós tinha a palavra que estava lá com a gente. Aleluia! E quando eu comecei a ler a Bíblia, uma aptidão tão grande para ler a Bíblia, eu queria ler a Bíblia de toda forma. Eu lia nos intervalos, só que o meu serviço sempre me ocupou muito o meu tempo. Porque meu serviço, eu não trouxe os jovens lá, porque eu saio, eles têm que ficar no meu lugar. Então, um pouco difícil. A gente lá não tem feriado, não tem domingo, não. Nosso serviço é tranquilo lá, mas é todo dia. E se não for todo dia, não dá certo. Precisa ser todo dia. Mas eu li a Bíblia. Eu não entendia muita coisa. Você imagina uma pessoa começa a ler a Bíblia, ele já quer começar a ler a Bíblia e ser professor. Não é assim não, irmão. Começa a ler a Bíblia, você não está entendendo, continua lendo. Continua, persiste em ler, diz a palavra do Senhor. Eu estou falando de mim, a minha experiência. Eu comecei a ler. E eu não tinha muito tempo para ler, que eu tinha as obrigações a fazer. E aí eu ia para o serviço, meu serviço é pesado, você tem que descansar um pouquinho. Mas quando eu parava, eu levava a Bíblia comigo. E quando eu parava do meu serviço para descansar, eu bebia um pouquinho d'água. Eu terminava de beber água e sentava para descansar, mas ia ler a Bíblia. E Deus começou a falar no meu coração. Um certo dia eu vi um pastor de saudosa memória hoje. Seu nome era Neemias José Inácio. Eu vi ele pregando e eu dizia: meu Deus, que coisa tão maravilhosa. Será que algum dia eu posso? Mas diz: não, para mim, isso aí não é para mim, porque nem na escola eu fui bem sucedido, não tinha boa habilidade para aprender, leitura, não tinha. Mas eu tinha a Bíblia para ler, comecei a ler. Eu fiquei até a 7ª série na escola, mas era tão ruim de português, minha nota era 50, 55, só mesmo para passar, parece que até a professora ajudava um pouquinho. A dificuldade que eu tinha, mas eu comecei a ler a Bíblia, e comecei a entender a leitura. Se hoje eu leio na pontualização, com pontuação, não aprendi lá na escola. Aprendi lendo a palavra e dizendo: Senhor, me ajuda a ler. Diz que é o único livro que você lê com o autor presente, o Espírito Santo. Senhor, eu quero entender. E alguém pergunta para mim aí, jovem, pode ser uns 3, 4, 5. Você entendia? Pergunta? Não. Mas persistia a ler. A Bíblia diz: persiste em ler. Aleluia. E o nosso mestre maravilhoso, lá no deserto,
Satanás é acostumado a derrubar crente, mas com Jesus ele enganou. E se eu e você está aqui vitorioso, porque nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, e a regra que Ele deixou para nós no dia a dia da nossa caminhada. E não vamos temer o futuro não, porque o Senhor Jesus continua o mesmo. Aleluia. E o inimigo chegou lá no deserto, Jesus jejuando 40 dias. Eu não disse, não vamos começar jejuando não, vamos começar lendo Bíblia. Viu, jovem? Viu, adolescente? Você já lê muita coisa, inclusive coisa no celular. Vamos dividir o tempo aí. Vamos fazer um recheado de Bíblia com o celular. Leitura da palavra. E você vai fazer. É igual o jovem que um dia a sobrinha, a tia falou assim, meu filho vai orar. Aí ele disse, então ora aqui comigo, tia, eu quero aprender a orar. Aí a tia disse, puxa vida, meu Deus, que aperto. O jovem encurralou a tia, porque a tia também não sabia orar. O Senhor Jesus não faz isso conosco não. Ele ora e ensina a orar. Ele vigia e ensina a vigiar. Ele ensina e manda ensinar. O nosso mestre é aquele que é exemplo. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Glória seja dada ao nosso mestre. Nós vamos começar lendo a Bíblia, jovem, adolescente. Segundo ponto, nós vamos fazer o quê? Me ajuda aí que eu falei, já esqueci. Primeiro nós vamos começar lendo. Segundo, oração. Terceiro, louvor. Mas pode aprender a cantar louvor sem maestro? Aprende, eu aprendi, ué. Vocês querem ver que eu aprendi? Oh, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Canta ou não canta? Bendito é o nome do Senhor. Depois nós vamos jejuar. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse ingrediente, irmão, é a formação. É a formação, eu falei aqui de 4 bases que eu vou falar com os irmãos. Primeira, vida. Vamos falar, irmão. Vocês me ajudam aí. Vocês precisam falar, precisam decorar, precisam aplicar, precisam persistir. Não vamos ficar perdendo a vida inteira não, irmão. Nós vamos começar a ganhar. Nós já estamos ganhando e vamos continuar ganhando. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Alguém aqui não vai ter coragem de fazer isso, mas eu nem vou falar, mas eu vou só deixar assim uma curiosidade. Quantos pais já deu um celular para o filho e não deu uma Bíblia? Se alguém tivesse coragem de levantar para confessar o pecado aqui, nós ia rogar o perdão por ele. Mas não vai, mas deixa aí a advertência. Não, pastor, mas a criança não sabe ler. Ele não aprende a olhar celular, que nem eu sei olhar celular, não consigo. Já abandonei celular, uso o celular emprestado da minha esposa. Eu não consigo abrir o celular, como é que faz? Não sei. A cabeça está velha. Deixa para lá, então não estou aprendendo mesmo. Eu vou dar um testemunho. Minha saudosa mamãe, ela não sabia ler, mas ela tinha a Bíblia dela. E ela não viajava sem a Bíblia, não ia para a igreja sem a Bíblia, e não ficava em casa sem a Bíblia. E muitas vezes ela punha até ímpio ler a Bíblia. Ela estava lá sozinha, na sua velhice, às vezes ficava sozinha em casa. Aí chegava alguém, ela disse: você chegou na hora boa. Eu estava lembrando um texto da Bíblia aqui. Aí a Bíblia dela cheia de marquinha, porque ela viu um texto bom e disse: marca aqui para mim. Aí ela disse: lê aqui para mim. E aí, maestro, aí ela pregava para a pessoa. Você vê como Deus usa, irmão, as pessoas na simplicidade. Não sabia ler, mas ouvia a leitura, marcava
E lá estava em casa orando a Deus ali. Ela sempre orava. Até um tio meu chegou um dia e chegou, ela tinha um apelido de Neném. Neném, está conversando sozinha? Disse, estou conversando sozinha não. Ela era nervosa. Estou conversando com Deus. E aí chegava a pessoa, ela disse, você chegou na hora certa. Eu estava com vontade de ler aqui para mim. Lê aqui para mim a palavra. O que o Senhor Jesus falou? Foi o nosso inimigo. Ele chegou lá querendo dar ordem, ensinar. Irmão, nós não temos que aprender nada com o diabo não. Nós temos um mestre por excelência que nos ensina todas as coisas. Aleluia. O Senhor Jesus deixou aqui o Espírito Santo e disse, Ele vos ensinará todas as coisas. Aleluia. Glória ao Senhor. Aí o diabo chega no deserto. Jesus jejuou 40 dias. Depois ele teve fome. Aí chega o tentador para tentar. Mas não adianta, irmão. Se nós estiver estruturado, pode chegar o tentador que chegar. Nós vamos vencer. Nós vamos deixar testemunho para alguém. Nós vamos deixar exemplo de vida para alguém. Porque nós estamos na rocha eterna. Nós estamos formados espiritualmente para honrar o Senhor em todo o tempo da nossa vida. Seja de barriga cheia ou de barriga vazia. Nós vamos honrar o Senhor pela sua palavra. O inimigo chega querendo colocar dúvida em nossa vida, irmão. Hoje tem tanta gente dizendo, irmão, nós estamos no fim do mundo, e do jeito que vai indo, a coisa vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Se você abandonar as coisas de Deus, se você dedicar as coisas de Deus, você vai de melhora em melhora. Você vai de vitória em vitória, como diz a palavra. Vai depender da nossa decisão, irmãos. Ô jovem, eu nasci num tempo difícil. Que tempo difícil que você nasceu? Nós nascemos no tempo melhor da história. Todo mundo anda de carro, ar-condicionado, energia elétrica, e assim vai. Tanta modernidade, tanta coisa boa. Todo mundo sabendo ler. Eu sou filho de pai e mãe analfabeto. Quando eu fui conhecer a Bíblia, eu já tinha 15 anos. Hoje nós estamos tropeçando em Bíblia para todo lado. É a nutrição de uma vida espiritual estruturada para fazer o inimigo correr. É ou não? Formação da vida espiritual. Com o quê? Com a palavra. Aí Satanás diz assim, só tu és filho de Deus? Filho de Deus com fome? É, filho de Deus tem que ficar com fome mesmo. São estágios, são tempos, são momentos. O filho de Deus pode estar com fome, estar com barriga cheia, pode ser bonito, pode ser feio. Ele está realizado, ele está feliz, ele está com Deus, ele está consciente, ele está certo, ele está fazendo o que Deus agrada. A vida espiritual está estruturada. E se o inimigo arriscar bater lá, é para perder, porque ele está com o maior. A mão do nosso maior comanda todas as coisas. Agora é claro, jovem, você tem que entrar pelo caminho, porque tanto Deus conhece como o diabo também conhece as nossas negligências. O que o Senhor Jesus disse para Satanás? Ele disse, você está com fome? Manda, faz um milagre. E muitas pessoas querem só milagre. Um milagre. Hoje tem revelação? Tem, revelação da palavra. Aleluia! Glória a Deus! Então o inimigo chega na hora, você está numa luta e quer colocar sua fé em dúvida. Mas se você estiver bem espiritualmente, você vai vencer. O que o diabo disse para o Senhor Jesus? Se tu é filho de Deus, manda as pedras tornar pão. Quer passando fome até quando aí? Mais ou menos assim, um fraseamento. O que o Senhor Jesus respondeu para ele? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra. Não tem esse negócio de ficar escolhendo, não. Eu gosto do pastor fulano, porque o pastor fulano fala. Não, irmão, é toda a palavra. O filho fala nesses últimos dias através de quem? Nós estamos no tempo do filho falar, é ou não? E ele fala através de quem? Pastores e mestres, apóstolo, evangelista, profeta, pastores e mestres. Por que ele fala? Que ele quer que nós melhoramos. Aleluia! Bendito é o Senhor. Leitura da Bíblia. Segundo passo, oração. Bendito é o nome do Senhor. Muitas vezes a pessoa pensa que Deus ouve só uma oração estrutural, uma oração bem moldada,
com muitas palavras. Não é assim. A Bíblia conta a parábola de 2 homens que foram orar. A oração é ouvida quando ela é feita com sinceridade e de coração. Ela pode ser simples, ela pode até repetir versos, porém tem que ter o propósito do coração. A Bíblia fala de 2 homens, um fariseu e o outro publicano, que foi orar ao Senhor. O fariseu, numa religião formal, tinha vários argumentos, e ele chegou diante do Senhor e começou a apresentar a sua lista de serviços, que ele fazia isso, fazia aquilo. O outro chegou diante do Senhor também com muita humildade, sentindo a sua miséria, sentindo a sua situação de pecador, e cabeça baixa, batia no peito e dizia assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Verdade, aleluia. O Senhor Jesus, o avaliador da parábola, disse: esse desceu justificado e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, mas qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Um certo dia eu estava em Curitiba, a nossa sede, e eu estava um dia de jornada, e às vezes assim, estou contando isso para os irmãos observar, porque muitas vezes você está no meio do grupo, mas você não está fazendo, e Deus nos conhece como indivíduo, como pessoa, Ele sabe até os nossos pensamentos aqui, cada um de nós, não vamos ficar dispersos não. Os irmãos estão orando, desde que os irmãos oram, e você, não está orando por quê? Você não veio para a casa de oração? Aleluia! E eu estava ali no meio de uma multidão, com o joelho dobrado, mas calado, quando o Espírito Santo falou no meu ouvido: eu quero ouvir a tua voz no meio da multidão. Aleluia! Os ouvidos de Deus é mais aguçado do que o nosso, porque nós não conseguimos decifrar as vozes no meio da multidão, o Senhor consegue. Então, por isso que a vida espiritual, irmão, ela é formada de oração. Seja ela, às vezes, com expressões mais, vamos dizer assim, mais esclarecida, ou com expressões melhores, ou seja ela com simples expressões, mas que haja em nós o sentimento de falar com Deus. Glória a Deus! Senhor, eu quero falar com o Senhor, ainda que não sei o falar, ainda que eu não tenha habilidade como o pastor fulano, ou o irmão ciclano, que ora bem, mas eu quero falar contigo, eu quero apresentar. O apóstolo Pedro, ele disse para nós, assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Glória a Deus! Cuidado aqui nós podemos às vezes avaliar em duas dimensões. Cuidado porque já cuidou, e cuidado porque tem preciosidade para com o nosso dia a dia, de nos colocar em bom lugar. Aleluia. Mas o que nós devemos fazer? Jogar para fora o que está dentro de nós. Seja até um pensamento mau, uma cogitação negativa, vai diante dele e faz ali a sua declaração em oração, para você ter uma vida espiritual estruturável, nunca esquecendo que perante ele tem que ser humilde perante o Senhor. Leitura da Bíblia, a oração para a formação de uma vida espiritual estruturada. Bendito é o nome do Senhor. Vamos para o terceiro: desejo de louvar ao Senhor, mesmo que você não sabe cantar. Glória a Deus! Faça que nem eu. Os irmãos estavam perguntando o testemunho que eu dei, que eu fui colocado para ser regente de um grupo de louvor sem saber cantar. É brincadeira? Mas é verdade. Como eu não sabia cantar, eu disse: Senhor, o que eu vou fazer? Mas eu quero te servir. Ele disse: não, leva o povo para a oração, que depois nem vai ter entendimento de se tem primeira, segunda voz. E eu disse: na oração, irmão, na graça, tudo passa. Não é a pessoa saber e não fazer não, mas a pessoa que não sabe fazer, querer fazer. Diz: Senhor, eu quero louvar o teu nome. Eu não sou de opinião de que para Deus de qualquer maneira, não, para Deus do melhor.
O sacrifício, Deus quer sacrifício da nossa parte. Mas mesmo que você não consegue, mas você diz, eu vou fazer o melhor para o Senhor. E eu sei que Deus vai me aperfeiçoar. Aleluia. Deus vai me ajudar. Glória a E Deus. eu vou conseguir melhorar. Aleluia. Eu não tenho ouvido alguém falar assim, oh, dá um dó. Não, eu não entendo isso, irmão Jeff. Não sei o que. E não aprendo. Meus filhos são até mais ou menos músicos assim de segunda linha, mas... E aqui na cabeça do velho não escuma o sabão. Não consigo. Mas disse, não, para aí. Eu com eles, eu falo assim, para aí, espera aí. Eu vou começar a cantar, vocês me acompanham. Aí é da pita. Dá certo. O louvor ao Senhor. A Bíblia diz que a palavra de Deus tem que habitar em vós abundantemente. O fracasso de muita gente hoje não é o governo, não é o momento, a tecnologia aumentou. Não, isso aí ajuda. Isso aí ajuda, nada atrapalha. O que atrapalha é nós deixar de fazer o que nós precisamos fazer. É uma construção na nossa vida, nas bases, para termos uma vida sólida, vitoriosa, sustentável. Verdade. A vida espiritual. Agora nós vamos ficar, eu fico olhando as pessoas dando o conselho de ímpio. E ímpio não entende de nada não, irmão, pelo amor de Deus. O pastor fala uma coisa, Deus fala através de quem, irmão? Vamos ser mais precisos aqui. Através do pastor. Irmão. Eu estava pregando um dia desse e falei sobre aquela mulher que entrou lá na casa do Jairo. É Jairo, irmão? Que deu um banquete para o Senhor Jesus e depois estava censurando, porque a mulher entrou e começou a chorar nos pés do Senhor Jesus, beijava os pés dele, passava o cabelo. Sabe que vocês tinham coragem de fazer isso, irmão? Não sei, né? Tem que ter uma fé muito graduada, né? Senão não dá. Aí eu disse para os irmãos, representando o Senhor Jesus aqui, vocês têm coragem? Aí eu olhei para as irmãs com um cabelão grande. Ei, irmão, você tinha coragem de pegar esse cabelão e passar no meu pé? Isso é uma história, não é uma simulação, isso é acontecido. Aquela mulher tinha um problema muito grave, inclusive o outro lá censurando. Se esse homem soubesse que ele sabia, mas ele veio para quê, irmão? Ele não foi para ajudar? Ele não veio para socorrer os necessitados? Ele não veio para resolver o problema? Ele não tem todo o poder no céu e na terra? E por que o meu problema não está sendo resolvido? São posições que nós ocupamos, meus irmãos. Se nós ficar no ponto, na hora, no tempo, na vontade, tudo é resolvido. Glória a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Vocês tinham coragem, irmão, de beijar os pés do pastor Ademar? Numa luta que vocês tivessem, irmão? Quem tem um problema grave aí, levanta a mão. Agora ninguém tem problema, né, irmão? Está tudo resolvido, irmão? Quem tem um problema grave aí? Vamos fazer um teste se funciona. Ou se é do... O senhor aceita, pastor? Alguém beijar os pés? Tem que chorar, tem que derramar lágrimas. Só com hipocrisia não resolve. Está vendo? Não precisa fazer, o pastor nem não quer isso, né, pastor? Mas se alguém fizer na alma, o senhor vai aceitar. Vai. Você está entendendo o conselho da palavra de Deus? Deus fala nos últimos dias através de quem? Agora veja bem, meus irmãos, o problema de muita gente é que eles, pastor com eles é na fala diante dos filhos, e depois diz, eu não sei, pastor, eu não sei o que está tendo esses meninos meus. Então não sabe. Deus fala através do... Vocês não sabem ou não quer falar? Eu li da Bíblia, não estou falando aqui, não estou pregando ideia. Não, estou pregando Bíblia. Ele mesmo, a Bíblia diz, subindo do alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, querendo com isso aperfeiçoamento dos santos. Quem que ele deu? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. O que ele quer com isso? Aperfeiçoar a igreja. Aí Deus fala, irmão,
alguém uma vez estava falando do pastor porque não tinha entendimento, né? Hoje agora ninguém vai falar mais, né, irmão? Com esse esclarecimento ninguém vai falar mais. Você fala do pastor, irmão, se o teu pastor for um homem de Deus, você está falando do próprio Deus. É através dele que fala. Não, mas é porque meu pastor é meio desarrumado. Pois é, mas no tempo do Senhor Jesus, o povo não arrumou defeito também para ele? Toda a mensagem, um chegou para acusar ele lá no Sinédrio, disse: esse homem aí, ó, esse homem tem que morrer mesmo. Ele disse que ia destruir o templo, em 3 dias reedificado. Aquele acusador, irmão Jeff, sabia o que estava falando? Ele não sabia nem o que estava falando, porque o Senhor Jesus falou, mas ele não entendeu. Aí a pessoa não entende, aí ele vai dar a opinião dele. Ah, eu fui na igreja hoje, mas não gostei. Por que você não gostou? Ah, eu não gostei da palavra que o pastor pregou, não. Mas não é Deus que está falando na vida dele? É ou não? É Deus. Não, mas eu não considero. Se não considera, você está desconsiderando Deus. Você está falando que nem antigamente. Quando chegou lá, apresentou. Vocês viram tanto que o povo estava intrigado, Março, né? É isso que eu falei? Tanto que o povo estava intrigado com o Senhor Jesus na época, irmão. E eu pergunto: quem aqui que concorda que Jesus era a voz de Deus na terra? Quem concorda? Levanta a mão, só para me ver. Não, você não concorda então. Não vi ninguém levantando a mão. Irmão, Deus quer usar um povo disposto, irmão. Vamos entender ou não? Hã? Quem é que concorda que o Senhor Jesus era a voz de Deus na terra? Glória a Jesus. O povo em Jerusalém, escutando o Senhor Jesus pregando, ele estava tão intrigado, Marcos, que ele disse: nós queremos. Quem que vocês querem que eu solte? Tem 2, pode escolher. Ô Lucas, quem que você ia escolher? Quem que vocês iam escolher, jovem? Tem 2 aqui para ser escolhido. Irmão, depois que escolhe, você tem direito de escolher, irmão. Depois que você escolheu, aí vem a consequência da sua escolha. Não tem como evitar. Não me perdoa. Você pode até ser perdoado, mas as consequências da sua escolha virão. E os irmãos observam que uma vida espiritual não é difícil de exercer. É simples assim. Porém, é preciso ser realizado. Não é que eu estou no meio da multidão, todo mundo está orando, e eu estou dizendo lá: segunda-feira é feriado, terça-feira eu tenho... Nós não viemos aqui para isso, irmão. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Aleluia! Em oração. Glória a Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Aí mais tarde, a história conta que Jerusalém foi cercada no ano 70 e o povo correu para o templo. Segundo dados históricos, irmão, os soldados romanos matou tanta gente que corria enxurrada de sangue descendo os degraus do templo. E cadê o Deus do templo? E cadê a escolha do povo por Deus? Se eu e você não aproveitar o tempo que a graça manifesta na nossa porta, irmão, dias maus virão em nossa vida. A Bíblia diz: clamarão e o Senhor não ouvir. Está no capítulo 2 de Provérbios. Então vamos preocupar com a nossa formação espiritual. Alguém está dizendo assim: ô pastor, só que não sabe, na rede social tanto está perigoso. Pois é, por isso mesmo. Mas se você tiver com a vida formal, uma vida espiritual formada, você vai vencer tudo isso aí. Porque uma vida espiritual dá equilíbrio para nós. A vida espiritual, ela dá para nós um domínio próprio. Aleluia! O celular tem um lugar que desliga ele. Tem ou não? O celular tem um lugar que muda ele de lugar. Tem ou não tem? Depende da capacidade de cada um de nós. Isso aqui eu não vejo, esse aqui também não. Até os assuntos do dia a dia você seleciona. Você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo aquele assunto lá, profano. Não, isso nós não vamos entrar no nosso comentário. Nós vamos entrar num comentário, porque nós estamos numa formação espiritual. Aleluia! Se alguém falou de você, qualquer líder, o povo fala:
Não vamos escutar isso não, irmão. Sabe por que não vamos escutar? Porque nós estamos numa formação espiritual. Nós vamos selecionar aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que dá-me convicção de eu estar bem espiritualmente diante do Senhor. E eu vou ser edificado espiritualmente. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Último ponto. Jejum. Tem muitas pessoas, meus amados, que estão passando mal porque não jejuam. Inclusive ficam até obeso. E a obesidade, ela não é só, às vezes, desagradável, mas como também prejudicial à saúde. Verdade. A formação espiritual leva nós a jejuar. Você vai ler Bíblia, você vai orar, você vai louvar o nome do Senhor, cantar um louvor do fundo da alma. Isso tudo, meus amados, com a alma, com a mente. A alma fala de intelecto, vontade e emoção. Aleluia. Isso são o atributo da nossa alma. Deus só aceita o nosso culto se for feito nessa base. Nós não podemos estar aqui cantando louvor a Deus e pensando em outra coisa. Nós temos que estar cantando louvor a Deus e pensando nele. Aleluia. Quando eu e você conseguem uma vida espiritual estruturável, você consegue uma base para você construir as outras bases que eu vou falar. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Nós aqui nem tem relógio, né, irmão? Mas o tempo vai. Essa base espiritual. Deixa eu falar só um ponto aqui. Eu quero que principalmente os jovens guardem isso no seu coração. A vida espiritual, ela é diferente da vida natural. Uma pessoa natural nunca vai entender o espiritual. O espiritual, a Bíblia diz que ele discerne tudo. Ele tem discernimento. Você como espiritual, você vai entender que o outro não está te entendendo. E você vai tolerar ele. Agora, o natural, ele não vai te entender. Aí ele vai pôr defeito em você. Você quer ser mais espiritual? Olha essa moça, não corta nem a pontinha do cabelo. Olha que ignorância. Olha o que é isso? Olha essa saiona, para que isso? E aí ele vai te ignorar. Mas você vai entender que ele não te entende mesmo. Agora você nunca pode receber o conselho dele, porque ele está abaixo do nível que você está. Você está num campo espiritual. Aleluia. Vamos dizer aqui, ó. Vou fazer uma semelhança para vocês. O dedo mindinho meu, o inferno. Segundo ponto, o mundo. Terceiro, a igreja. E esse aqui, o céu. Você está no terceiro. O Senhor te chamou você do mundo. Você entendeu o gráfico aqui ou não? Aleluia. Você foi chamado do mundo. Então quando você ceder uma coisa mundana, você está caído espiritualmente. Não só porque o colega te ignorou, não, só porque a pessoa te criticou. Muito mais foi criticado o nosso mestre. Não podemos sair da antessala do céu. Igreja, irmão, é uma antessala do céu. Daqui nós já entra lá. Daqui nós sentimos o reflexo de lá. Daqui nós sentimos o prazer de lá. Por isso nós temos que ter uma vida espiritual. Tem muita gente que não está me entendendo não. E eu fico tranquilo com isso. Porque isso aqui é para espiritual. Só que Deus está te ensinando como você vai construir a base para você ser um vencedor. Glória a Deus. Se eu perguntasse aqui, todo mundo levanta a mão. Quem quer ser vencedor aqui? Mas vencedor não é de qualquer maneira. Vencedor, ele tem que ter uma estrutura. Porque vencer depende de empenho, de luta. Você tem que lutar e ser mais forte do que o teu adversário. Não adianta nós ficar com essa manhinha de ser aqui o diabo é sagaz. Isso não resolve nada, irmão. O que resolve é nós criar estrutura e ir à luta. Glória a Deus. O que vai adiantar eu ficar dizendo, irmão, o diabo está sagaz e eu lá no chão? O que adianta isso? Adianta eu ouvir o conselho de Deus, colocar em prática e o diabo passar a me respeitar. Verdade. Ou não?
O diabo não respeita ninguém, não? Respeita. Tiago falou assim, ó: sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitar a Deus? É você ouvir o conselho de Deus, ser submisso a Ele e colocar em prática o conselho que Deus te manda. Você sujeita a Deus, automaticamente você cria resistência contra o mal. E a Bíblia diz que Ele fugirá de vós. Mas você tem que sujeitar a quem? Agora entenda isso aqui, irmão. Se você resistir a Deus, o diabo já está na mão dele já. O Senhor Jesus aconselhando Nicodemos, que era um professor de teologia da época, porém não tinha princípios básicos para uma vida espiritual. E Nicodemos pergunta para o Senhor Jesus: eu vejo que o Senhor é de Deus, e como é que eu posso me salvar? Como é que eu posso ter uma vida espiritual? Porque se é espiritual, você está bem com Deus. O que Jesus falou para ele? Você precisa nascer de novo. Nicodemos assustou. Ele entendeu? Ele era professor de teologia, professor de Bíblia. Nicodemos entendeu? Não estou entendendo. Eu voltar no ventre da minha mãe? Jesus falou assim, ó: quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Se não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus, Nicodemos. Você tem que nascer da água e do Espírito Santo. A água é a palavra. Aí o Senhor Jesus, no final do seu discurso, ele disse, ó: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. Então, se eu e você não tiver na vida espiritual, meus irmãos, nós estamos debaixo da ira de Deus. Verdade. Deus não executou a ira ainda? Não, Ele está aguardando. Quem sabe tem um Abraão orando por nós. Você lembra que enquanto Abraão estava orando, Sodoma estava sendo poupado? E o Senhor falou: se tiver 10 lá, por amor aos 10, eu seguro, suporto o restante. É assim ou não é? Se você ora, se você é justo, se você faz a vontade de Deus, você preserva. É o que Jesus falou: ser o sal da terra, glória a Deus. Mas rapidamente, deixa eu entrar na área física, vida física. Os jovens principalmente, vocês têm que aprender, jovem, dentro desse conceito da vida espiritual, que vocês vão fazer, ou já fez, e quem não fez vai fazer. Mas quantas vezes na semana? 7. Quantas vezes por mês? 31 dias. E 366 dias por ano. Tem que ter persistência. Aleluia! O Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. A vida espiritual. Então, quando você constrói esse primeiro pilar, que eu estou dizendo, da base, esse vai dar estrutura para o segundo, que é uma vida física. Nós preocupar com o nosso corpo. Tem alguém que me desculpa se pensar diferente, não tem nenhum problema, ou se for ensinar diferente. Tem alguém que jejua, diz que é para derrubar o corpo, para acabar com o corpo, para acabar com essa carne. Eu penso diferente, mas respeito a ideia de outros. Nós jejuamos, irmão, não é para destruir o corpo. Jejuamos para equilibrar o corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer entrar aqui dentro. Só que ele está esperando eu arrumar. Por quê? Nós somos criados com livre-arbítrio. Se nós quisermos receber a Deus, nós vamos receber. Se vocês quiserem receber essa palavra, vocês vão receber. Se vocês quiserem recusar, recusa. É livre. Se nós quisermos aclamar aqui: eu quero Jesus na minha vida. Não tem um hino que canta: eu quero Jesus. Não tem? Tem? Lembra dele? É do nosso cantor. Mas alguém escolhe Barrabás? Se alguém quiser escolher Barrabás, escolhe Barrabás. Só que as consequências de Barrabás virão. E quem escolhe Cristo, as consequências de Cristo virão em nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, o nosso corpo, meus amados, nós jejuamos, sabe para quê? Para ele ser equilibrado. Tem alguém que tem os olhos, ele não pode olhar. Não. Nós vamos pedir: Senhor, coloca um colírio aqui, ó, esse olho. Sabe para quê? Para santificar o meu olho, Senhor. Sim.
Nós temos que conversar isso com Deus. Às vezes nós estamos pensando coisa ruim, não tem coragem de conversar com Deus. Conversa com Ele. Ô jovem, você está com um negócio ruim na cabeça, entra no seu quarto, fecha a porta e conversa com Deus. Senhor, o Senhor está vendo um negócio ruim aqui, tira, Jesus. Ele vai tirar. Ele quer te ajudar. Ele morreu para você viver. Ele morreu para você cantar hinos de vitória. Mas nós ficamos mesquinhos, nós ficamos querendo esconder trem de Deus, irmão. Trem que eu sou meio família de mineiro, falando trem. A gente quer esconder as coisas de Deus. Uma vez obreiro, o irmão estava me contando que tinha um pastor, e aí ele olhava para uma moça bonita. Qual é o defeito disso? Olhar para uma moça e achar a moça bonita? É um defeito, mas tem que ter santidade nos meus olhos. Aí sabe o que ele falou para a moça? Ele disse: olha, quando eu olho para você, eu sinto um arrepio. Miserável. Tem que contar isso para o Senhor Jesus, às escondidas, dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Um homem velho que devia ter ensinamento de santidade, e estou com maldade e ainda vou falar. Cadê o temor de Deus? Nós não estamos sendo filmados 24 horas pelo Senhor? Sim. Eu tenho que cuidar desse corpo. A Bíblia diz que quem peca na prostituição peca contra o seu próprio corpo. Aí amanhã o camarada está aí arrastando. Não estou dizendo que isso é uma regra geral, não. Mas em vez de santificar o corpo e dizer: Senhor, me conserva em santidade, me conserva dentro da sua graça, me conserva no nível espiritual, Senhor, que eu possa olhar com olhos santos, aleluia. Eu tenho que cuidar. Amanhã a doença chega, irmão, e tira todo o seu vigor. Todo o seu vigor. Poucos dias eu completei 62 anos, a família mandou mensagem, alguém no grupo de família, e eu disse para eles: olha, com muita alegria, eu tinha muito medo dos 60 anos. Isso é lindo, irmão. Isso é glorioso. Estou dizendo para vocês que é jovem hoje. Eu estou dando esse conselho que eu não tive quando eu era jovem. Pensava que não, é a explosão da vida e tudo vai dar certo. Não é assim não. É plantando que se colhe. Aleluia! É vigiando que é protegido. É com o cuidado que você chega onde precisa chegar. E eu, com meus 62 anos, passei um áudio para a família no grupo e disse com muita alegria, completando meus 62 anos, como eu tinha medo, mas como eu estou tão saudável, com saúde. Glória a Deus. O que é isso? É alguém que preocupa com o seu corpo. Tem gente que está comendo as coisas, fazendo mal e continua comendo. Você tem um sorrisal aí? Eu tomo. Irmão, zela. Você vai comer para passar mal? Você mostra que você não tem vida espiritual. Porque a vida espiritual, irmão, dá equilíbrio. Aleluia! Eu comi uma vez, passei mal, não vou comer mais. Não, mas come. Aí chega alguém para incentivar: come. Não vou. Zelar do meu corpo. Eu estava orando para o irmão. Eu oro para Deus me dar um dom de orar pelos obesos. Eu tenho muita dó de gente obesa. Eu queria pôr a mão na cabeça dele e eles emagrecendo assim. É coisa da minha cabeça. Ou se é uma visão, não sei. Vocês me ajudem em oração. Pôr a mão na cabeça do idoso. Perdão, irmão. Eu estou até misturando. Do obeso. E dizer: Jesus, vai queimando tudo que não precisa. Esse corpo velho que está aí cansado. Vai Jesus, vai. Eu queria ter essa graça. Mas se vocês orar, quem sabe Deus pode operar isso. Isso é impossível para Deus? Nada é impossível, Senhor. E tem gente que está lá, não está aguentando mais. Um dia eu fui fazer uma caminhada com um obeso, com todo respeito, irmão. E nós lá andando na descida. E ele dizendo assim: esse negócio de descer é muito ruim. Aí eu pensei: quero ver na hora de subir a subida. Um rapaz bem mais novo que eu. E nós vai na descida. E ele: mas é difícil, hein pastor? Esse negócio de caminhar para o lado de baixo. Eu peguei de surpresa, que ele foi chegando em casa e eu ia fazer a caminhada. E aí ele disse: eu vou com o senhor. Eu disse: bom, você está precisando mesmo, você está um pouquinho a mais do peso. Aí, irmão, nós deu a volta lá embaixo. E quando nós virou para cima, aí ele disse:
O negócio ficou pior, pastor. Eu estava esperando. Irmão, por isso nós temos que ter uma vida espiritual, para nós vigiar isso, não poder deixar entrar uma questão na nossa vida que vai nos prejudicar. Verdade. Cuidar da vida física. Amém, irmãos? Amém. Meu Deus, deixa eu falar um pouquinho mais. Família, irmão. Família. Vou encerrar, o horário está mandando encerrar. Eu falei de vida espiritual, falei da vida física e vou falar da vida familiar. Irmão, a família é um núcleo divino. Deus instituiu a família para a família viver bem. Nós sabemos que famílias são formadas de pai, mãe e filhos. E aí vai crescendo, surge genro, nora, neto, e aí vai, bisneto, e vai criando esse núcleo. Irmão, esse núcleo é para se fortalecer. Esse núcleo não é para se dividir. Esse núcleo, dentro da visão da palavra, é para estar unido. Porque onde há união, há bênção. E onde há bênção, há estrutura. Aleluia! Então, que cada um dentro da família, jovem que me ouve, ajuda a sua mãe, jovem. Mamãe está lá lavando os pratos, diz: mãe, deixa que eu lavo o prato. Deixa comigo. Ah, mas eu tenho 10 anos, e aí? Qual é o problema? 10 anos? Pode? Não, a lei não permite, não tem esse negócio de lei não. Dentro de casa, nós criamos a nossa regra de ajudar uns aos outros. A esposa ajudando o esposo. Família, irmão. Sabe por quê? Isso é uma base. Se nós temos uma vida espiritual na base da palavra, da oração, do louvor e do jejum, nós temos uma base espiritual formada. Se nós zelarmos do nosso corpo, preocuparmos no bem-estar e não se entregarmos o nosso corpo aquilo que vai nos prejudicar, nós vamos ter um corpo saudável. Esse corpo saudável é o segundo ponto, porque uma vida espiritual muito boa é maravilhosa, e um corpo sadio, muito maravilhoso para nós exercitar. Nós unimos os dois, vida espiritual, vida física. Agora a família ali, todo mundo fazendo a sua parte. Aleluia! Papai falou, aqui em casa, mamãe e papai falou, é como Deus falando, nós obedecemos mesmo. Louvado. Tem promessa de Deus para isso ou não? O Senhor disse: filho que honra pai e mãe, faça isso, para você ir bem e viver muito sobre a terra. Aleluia. Ir bem? Quem quer ir bem aí, diz glória a Deus. Quem quer viver muito sobre a terra? Honra papai e mamãe, tá, irmão? Deus vai acrescentar os seus dias de vida e de paz. Aleluia! Outra coisa que eu queria destacar na vida física, o jovem desde pequeno aprender como a Bíblia ensina. Está doente? O que é que tem que fazer? No pronto-socorro? Não é assim que a Bíblia ensina. Está doente? Chama o presbítero da igreja e o unge com azeite. Isso é uma questão de formação. Outro dia eu vi o meu neto dar um testemunho, pastor Lemar, e eu chorei de alegria. Ele disse: eu estava lá no vovô, trabalhando lá, e de repente me deu uma dor. E eu disse: vou pedir o vovô para orar por mim. Você veio um jovem, um adolescente, e depois deu testemunho na igreja. Aí o vovô chorou de alegria, não chorou de tristeza, chorou de alegria. Eu estava lá. Aí ele disse: eu fui lá, irmão, pedi o vovô, disse: vovô, o senhor ora por mim? O vovô orou por mim, e eu fui curado na hora. Aleluia! Vocês creem nisso? Amém! Levanta a mão, dá glória àquele que pode fazer milagre em nossa vida. É o jovem crescer dando testemunho que Jesus cura quando aparecer a doença. Porque jovem é tudo sadio, né? A vida familiar, irmão, tá ali unidos. Outro dia o pastor queria tirar foto de mim lavando louça para minha esposa. Minha esposa tem 3 filhos, nós temos 3 filhos homens. Aí os netos, a maior parte é homem também. Aí ela fica sozinha, irmã. Eu fico com dó dela. Diz: para aí, deixa que a louça eu lavo. Aí o pastor queria tirar foto. O pastor Jacques não tira não, porque o senhor vai mandar para essa moçada aí, e essa mulherzada nova vai querer pôr os homens lá na cozinha. Não, isso é para homem velho, irmão, que já não está dando conta de trabalhar lá fora, tá? Mas você vê a necessidade, você vai, ajuda, pelo amor de Deus. Não fica aí quieto contando história e deixando o outro sozinho, não. Nós somos família, nós podemos estar junto naquilo que é preciso. E vou encerrar. A vida financeira.
Hoje tem uma moda muito errada do conceito que eu vou passar para vocês. Se é Deus na minha boca, vocês recebem o que é de Deus. Hoje as pessoas arrumam parcela. Eu vou aconselhar aqui que não é para arrumar parcela não, é para arrumar uma poupança. Amém. Você vai lutar hoje para o seu futuro ser melhor do que hoje. Aleluia. Melhor do que ontem. Viu, jovem? Você que está novinho aí, os jovens estão aí. Quem é que tem uma poupança no banco? Alguém? Ó, levanta, rapaz. Uma poupança. Sabe o que é? É um dinheirinho que põe lá para ir ajuntando. Não, mas eu tenho uma vida espiritual que está boa. Irmão, são 4 as bases que eu estou falando aqui. E estou falando em nome do Senhor. Eu li um texto dizendo, assim diz o Senhor. A ver o jovem, ele pega o dinheirinho que ganha e já compra logo um chocolate. Outro dia eu vi falando, um picolé de 16 reais. Puxa vida, eu achei caro. Eu não sei porque dinheiro para mim é difícil ganhar. Gasta tudo. Não, irmão, cria a sua poupança. Você ganhou um dinheirinho? Vai lá no banco. Viu, jovem? Você que ainda ganha tudo do papai e da mamãe, faz uma poupança. Eu vi que são os dois. Quem tem poupança aí? Poupança é uma conta no banco em que você vai ajuntando dia a dia e vai depositando. Mas sabe o que a modernidade hoje está ensinando? E isso, a Bíblia diz lá eu vou ler rapidinho aqui. Eu podia ler muito texto, mas não dá tempo, irmão. Aí, veja bem, no capítulo 4 de Efésios, no versículo 28, diz, aquele que furtava, não furta mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então o Senhor está dizendo na palavra, irmão, que nós temos que ter para até ajudar alguém que tiver com necessidade. Por quê? Você tem uma vida espiritual, você tem uma vida física, você tem uma vida familiar e você tem uma vida financeira equilibrada. Aí você enfrenta qualquer situação que vier, você está estruturado. Entenderam a palavra, irmão? Entenderam o recado? Eu trabalhava com um moço, deixa eu dar só um testemunho. Eu trabalhava com um moço, inclusive vou dar 2 testemunhos. Se você não quiser me convidar aqui, não tem problema não, eu vou embora amanhã. Vou dar 2 testemunhos. Eu trabalhava com um moço e eu dizia para ele trabalhava na semana, gastava tudo no final de semana. Era crente, não é que ele bebia pinga. Não, ele gastava mesmo assim. Coca-Cola, sorvete, e aí vai. Eu disse, rapaz, você tem que segurar dinheiro, rapaz. Senão, de repente está querendo casar, como é que vai casar? Viu, moça? Não casa com um rapaz que não tem sustentabilidade não. Pelo amor de Deus. Rapaz, se for pedir namoro com você, você diz, o que é que você faz? Dá uma entrevista nele. Que estrutura que você tem? Senão amanhã você está passando necessidade e diz, Deus me abandonou. Não, eu sei que foi imprudente, casou com alguém despreparado, desprovido. Deus proverá. Não, que Deus proverá. Vamos fazer as coisas com estrutura. E eu falei para esse jovem, irmão, isso é um exercício da mente. A pessoa adquire. Irmão, você é ser capitalista? Não sei, eu não entendo muito dessas áreas não. Eu só quero que vocês sejam alguém que constrói. E eu falei com esse jovem e ele aprendeu. Ele disse, pastor, essa bicharia. Eu falei, que dia que você vai ganhar muito? Não quero entrar nesse joguinho da internet aí não, senão vai tomar o restinho que você tem. Viu? Fica esperto. Alguém quer muito? Irmão, você não deve querer muito não, irmão. Você deve querer pouco, sabe para quê? Para você criar estrutura. Ninguém, irmão, que ganha muito dinheiro de uma vez só, ele consegue administrar. O dinheiro todo mundo ganha, por que todo mundo não tem? Chama-se administração. Administração. Essa é a questão. E aí, esse jovem, meus amados, ele começou a juntar. De repente, o que ele tinha? Ele comprou o tijolo para fazer uma casa. E ele disse para mim, naquele dia, pastor, eu aprendi a dar valor nas coisas dos outros, porque eu arrumei um rapaz para me ajudar a descarregar o tijolo, e o rapaz pegava assim os tijolos e jogava. E quando ele jogava, eu disse, meu Deus, é o meu dinheiro. Mas não é habilidade. A pessoa tem a habilidade de descarregar tijolo, ele joga assim, mas não quebra não. E ele disse, da agora para frente eu vou dar valor no meu patrão. Ele só aprendeu a dar valor no patrão o dia que ele
possuiu alguma coisa. Aleluia. E se você não dá valor no seu patrão, você está contra a sua própria economia. Agora eu vou te contar outra história do outro jovem, rapidinho, mas isso tocou meu coração. Essa semana passada o jovem chegou me testemunhando isso. Hoje ele é pai de família, mas ele me contou essa história. Às vezes tem muitos problemas, irmão, mas às vezes o problema vem para você entrar na luta. E esse jovem, ele tinha um pai desviado, e aquele homem que nunca adquiriu nada, morando de aluguel. E de repente esse homem perde o irmão dele e entra na pinga e começa a beber 30 dias. E de repente ele vai para a fazenda e dá um derrame na vida dele. Não. E ele cai e ele chega agora, conduzido pelas pessoas, na casa alugada. E o homem doente. E esse menino, na época, ele tinha aproximadamente 10 anos. E essa semana ele me confessou. Ele disse: eu quero dar esse testemunho um dia, não sei se eu vou dar conta. E ele contou para mim, eu até chorei junto com ele. E ele disse que viu naquele dia o pai dele ali e a mãe dele em pranto. Diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer? E ele disse: Senhor, me dá condição para me ajudar minha mãe. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Poucos dias depois chegou um irmão com a cesta básica lá na casa deles para ajudar. E ele disse: eu vou trabalhar com esse homem que tem um coração bom. O menino ali avaliando: eu vou trabalhar. E ele pediu emprego, tinha 12 anos, não pode trabalhar. Não pode, irmão, mas existem as exceções. Quando nós temos um projeto de unir a família, de trazer proteção para nossa família, Deus abre uma exceção para a nossa vida. E sabe o que é hoje? O pai dele nunca recuperou, ficou deficiente. Mas hoje ele é o provedor da mãe, porque ele pediu com 10 anos. E 10 anos ele entrou. Hoje ele tem uma vida econômica estruturável. E quando a mãe precisa, com quem que ela fala? Com o filho que orou lá quando viu o pai chegando doente, sem nenhuma oportunidade. Quem sabe eu falo com um jovem de 10 anos: olha para a tua mãe, olha para o teu pai, compadece dele. Não fica de pendurado. Aí tem jovem de 25 anos pendurado na bolsa da mãe. Eu ia falar um palavrão, mas eu vou vigiar. Você sabe por que eu ia falar? Porque Deus fica irado com essas coisas. Bom, Jeff, Deus fica irado. Você tem que estar ajudando tua mãe, rapaz. Ajudando teu pai. Pai cria filho até os 18 anos, daí para frente é os filhos que têm que cuidar dos pais. Tá bom, meus amados? Faz isso e Deus vai te abençoar. Amém? 4 bases, irmão. Tá bom? Não é muito para dar glória a Deus não, mas é para construir estrutura. Se você estiver nessa base, até o diabo vai passar te olhando de lado assim, ó. Quem que é ele? Esse aí está na estrutura. E não adianta ele querer cercar nós não, irmão. Não adianta querer cercar nós. Nós vamos dar comando para ele. Nós temos aqui o nome do Senhor Jesus para quem tem uma estrutura espiritual. Fica de pé, irmão. Vamos receber o pastor Demar, dando glória a Deus, batendo palma, dizendo assim: Senhor Jesus, ajuda eu construir a minha base para me ser um vencedor.